E a Santa Ceia, ela foi idealizada pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele reuniu os seus 12 apóstolos, pediu para que fosse preparado um lugar, e ali foi feito os ajustes por aquilo que iria acontecer. Após a mesa da Santa Ceia ali, Judas foi lá e traiu. Após a mesa da Santa Ceia, Jesus foi a Getsêmani e lá ele suou gotas de sangue por aquilo que estava por vir. Depois da Santa Ceia, da mesa de Santa Ceia, quando Jesus foi preso, Pedro negou. Então, a mesa de Santa Ceia, ela não é só a celebração, ela é ajuste. É ajuste para os discípulos. A gente senta, recebe as orientações para se viver uma vida que glorifique a Deus, que exalte o nome dEle. Então a Santa Ceia não é só uma celebração, não é só para trazer à memória o que Ele fez na cruz, mas o que Ele fez na mesa também. Ele estava junto, Ele lavou os pés dos discípulos. Então há um significado muito mais intenso sobre a mesa da Santa Ceia, e que às vezes muitos levam como um ritual, uma tradição, e não é. Mesa é lugar de sentar para ajustar direção, pensamento, sentimento. Foi na mesa que Pedro disse para João: João, você está pertinho, fala aí com Jesus sobre o assentar. Pedro pediu para João ter palavra, porque João era uma pessoa íntima de Jesus, a ponto de deitar no ombro dele. Então foi na mesa. É na mesa que a gente vê, é na mesa que a gente sente quem é o Senhor. A gente está aqui para trazer memória o que Ele enfrentou, o que Ele suportou, como Ele se entregou, como Ele se sujeitou por amor a nós. E às vezes nós, por amor a Ele, nós amamos a Deus, mas não nos sujeitamos a muita coisa. Qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de desentendimento, a gente não sujeita. A gente logo quer bater de frente. E Jesus não abriu a boca dele. Ele ficou, tanto que ele orientou: se aquele que te ofereceu uma face lhe ofereça outra. Depois, mais à frente, vou falar sobre que tipo de face é essa. Mas esse texto da abertura desse culto de Santa Ceia falou sobre 3 versos que vai condizer com o que a gente vai ler em Isaías 54. Que ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, edificar aí não é externo, é interno. Edificação interior, não é externo. Quem edifica externamente é o homem. Quem construiu a arca foi Noé. Quem construiu o templo foi Moisés, tabernáculo, Salomão. Externa edificação é do homem, internamente que é o Senhor. Então ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta, vou fazer isso, mas se o Senhor não estiver à frente, interiormente, por dentro, direcionando, inspirando, ensinando, é perder tempo. Vai ser em vão, porque não vai ter resultados.
Diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Sentinela para tomar conta. E a gente tem muita... o ministério de oração são sentinelas. Mas se o Senhor não estiver guardando, edificando, é em vão. Não tem resultado. E aí ele fala assim, ele fecha no versículo 2, dizendo assim: inútil vos será levantar de madrugada. A gente se esforça, levanta de madrugada, perde sono e tudo. Repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeasse. Porque tempo de dificuldade, o pão fica mais penoso. Encurta as coisas, diminui o poder aquisitivo, então o pão fica mais penoso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. A gente fica nessa preocupação, né? Está difícil, mas Ele é que vai fazer. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que introduz. Eu não posso perder o meu sono por aquilo que está fora do meu alcance. É Ele que faz, é Ele que provê, é Ele que direciona. E o versículo de Isaías 54, você vai ficar em pé para a gente ler. Só verso 2 e 3, essa leitura foi dita no dia 31 de dezembro, à noite do dia 31 para o dia 1º. Verso 2 e 3. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui neste lugar, neste santuário. Tu sabes das nossas necessidades, Tu conheces as nossas imperfeições, a nossa fragilidade, e nós necessitamos, Senhor, de ter a nossa alma fortalecida, alimentada, e ela se alimenta, ela se fortalece através da Tua palavra. Então, Senhor, fala conosco, e nós possamos absorver e introduzir dentro do nosso âmago a Tua palavra, e o Senhor venha ser glorificado, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, queridos. Obrigado. Então aqui nós lemos na abertura: se o Senhor não edificar, é interior. E aqui Isaías, ele fala a orientação externa, a ação do homem. Ele diz: amplia o lugar da tua tenda. Isso é a ação do homem. Nós precisamos ampliar. Se tivermos a certeza que Ele está edificando por dentro. E o Senhor é que edifica, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não estiver no comando dentro do nosso entendimento, da nossa razão, das nossas emoções, todo o meu esforço pós estresse, pós ira, é em vão. Não acontece nada. Acontece o reverso. É em vão. Eu preciso estar sempre na direção. Eu preciso sempre estar voltado para aquilo que Ele me orienta, e não para aquilo que eu recebo de fora. Eu preciso oferecer o que Ele me dá dentro. A sua palavra é dentro. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Não pecar como? Naquilo que eu falo, daquilo que eu reajo. Se eu falar em função do que a palavra está dentro do coração, vai ser uma palavra para edificar. Se eu falar em função daquilo que eu ouço, ela pode ferir,
ela pode até matar. Então, eu preciso saber que o Senhor é que edifica. Essa passagem de Isaías 54, desses 2 versículos que nós lemos, é um convite à fé e à ação, onde Deus promete ampliar o espaço, através da minha ação, de habitação do seu povo, sinalizando assim restauração e bênção. Mas ele estava convidando o povo a ser o parceiro dele, ampliando, alongando, esticando. Deus não faz nada sozinho. Ele poderia, com um estalo, como ele criou a terra, criou tudo, foi pela sua palavra. Mas ele introduziu um povo, representante seu, para ser parceiro seu aqui na terra. Ele poderia simplesmente evitar que Jesus tivesse passado o que ele passou. Tanto que Jesus pediu, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não interferiu. Por quê? Porque deveria ter a ação do homem até o final, concluir a missão. A missão que Deus introduz para nós, ela precisa ser concluída, ela precisa ser executada. Mas dentro da postura de Jesus, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque se a gente fazer as coisas pela nossa vontade, a vontade da ira, a vontade do ego, a gente põe tudo a perder. A fé, no contexto bíblico, ela transcende essa mera crença intelectual, natural. Eu creio. Não, essa fé que a Bíblia introduz através da sua palavra, que ela é gerada através da palavra de Deus. E essa fé, ela transcende, ela alcança o sobrenatural. O sobrenatural, Deus se manifesta por essa fé gerada pela palavra, alimentada por ela, que cresce através dela. A fé não cresce pela realização, ela cresce por aquilo que eu busco, pela minha intimidade com a palavra. Ela vai aumentando, eu vou acreditando mais. Quanto mais você conversar com uma pessoa, ou você vai desacreditar dela, ou você vai acreditar dela cada vez mais. Ela vai falar e vai demonstrar, você vai acreditando cada vez mais. A Bíblia Sagrada é assim, ela fala e mostra porque falou, e aí eu vou acreditar mais, aí aumenta a minha fé. A fé, ela aumenta por aquilo que eu convivo, não é aquilo que eu declaro. A fé é exercício. A fé sem obra, sem exercício, sem movimento, ela não perde, ela é morta, ela não tem valor. É um relacionamento dinâmico com Deus. Essa fé que ela precisa estar em movimento, é uma confiança inabalável em sua palavra e a plena certeza na capacidade que o Senhor cumpre as promessas que Ele fez. Deus fez e cumpre, mas entre o que Ele fez, falou, e o cumprimento, entra o homem, entra a pessoa. Deus prometeu a terra prometida, preparou o povo para caminhar, e o povo não entrou nela, só depois de 40 anos. Por quê? Porque entre a palavra e a promessa, o cumprimento depende da ação do homem no meio. Por isso Abacuque disse: aviva a tua obra no meio dos anos. Promessa e cumprimento dela depende muito do meio. E o meio é quem? Eu e você. Depende da gente. Deus prometeu. Mas Ele vai cumprir como? Você dormindo? Você murmurando? Reclamando? Você acha que Ele vai cumprir alguma coisa? Ele prometeu.
Enquanto que eu não me posicionar, enquanto que eu não me colocar na posição que Ele quer que eu me coloque para cumprir a promessa, não vai cumprir. Ela vai estar lá, estenda, ela está lá. A promessa se cumpriu depois de 40 anos, mas Ele não fez a promessa para cumprir em 40 anos, Ele fez a promessa para cumprir em 3. Mas quem estendeu isso? O homem. O homem que esticou isso aí. E aí depois pereceu no deserto. Por quê? Porque duvidou da capacidade de Deus, do poder que Ele estabeleceu, que Ele introduziu, que Ele declarou e que Ele já havia demonstrado em várias situações. O povo ficou travado, preferiu o deserto do que o desafio. Ei, irmãos, o desafio está aí diante de mim e de você. Qual é o melhor? É o deserto ou o desafio? Eu preciso crer e enfrentar o desafio para não viver no deserto. Deserto não foi lugar para viver, para vivência, é lugar de passagem. Passei por ele, agora eu tenho o desafio de entrar e de possuir. Como é que eu vou fazer? Não, deixa o deserto mesmo, já acostumei a sofrer mesmo, deixa eu por aqui. Está hesitando, a promessa vai ficar lá. Sem fé, como nos ensina o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, que alguns falam que foi Paulo que escreveu, mas ninguém comprova nada. Versículo 11, verso 6, que é impossível agradar a Deus. Não adianta. Você crê em Deus, você sabe que Ele é poderoso, você tem consciência sobre Ele, você sabe que Ele faz promessas, mas se você não, pela sua fé, que Deus que foi gerado em você, se você não enfrentar o desafio, é impossível que você alcance o cumprimento da promessa na sua vida. E a Bíblia fala que é impossível. Mas só que a gente é teimoso. Não, Deus vai cumprir. Ele falou, Ele vai cumprir. Sim, Ele vai cumprir, mas depende muito da gente, de cada um. Ele não tem prazo para cumprir. O prazo quem estabelece sou eu e você. Não, Ele falou que vai cumprir. Não, e aí? Como é que Ele vai cumprir? O que está acontecendo para Ele cumprir a promessa? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo para Ele cumprir a promessa? Há uma promessa. A igreja aqui já recebeu muitas palavras proféticas, mas muitas delas não se cumpriram. Por quê? Pensa aí. Essa afirmação poderosa em relação à simplicidade do Senhor, que ressoa através dos séculos, convida cada cristão a sondar a natureza e a manifestação da qualidade sobrenatural de Deus. Gente, você imagina a dimensão de Deus? A gente esbarra com pequenas coisas, nós tropeçamos, caímos, às vezes não temos força para levantar. Você acha que Deus, Ele age dentro dessa grandeza sua, minha? A fé nos faz nos mantém de pé. Essa fé gerada pela palavra, alimentada por ela, é a fé em movimento. A fé, ela não é um salto cego no escuro. É um passo de confiança fundamentada no caráter e nas ações reveladas de Deus. Gente, a sua fé, quanto mais você conhece Deus, sabe a respeito dele, sobre Jesus, a respeito de Jesus, mais a sua fé, ela é fundamentada, mais você tem coragem, porque a fé precisa de coragem, mas a coragem eu preciso ter convicção para eu exercer minha coragem.
Não é simplesmente saber que Ele faz, mas será que Ele vai estar comigo? Eu preciso ter essa convicção. Aí eu vou ter coragem. E a gente é tão medroso que a gente não tem convicção. Fala assim, se for da vontade de Deus, você não tem convicção. Já joga para Ele. Vai orar para o enfermo, se for da vontade do Senhor, vai curar. Não, você já está fora. Se não houver cura, Deus não quis curar. Mas Ele não disse que seria assim. Ele disse, vocês em meu nome expulsarão os demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa é a palavra do Rei. Senhor, da tua vontade, faz isso. Mas eu estou recentemente me contradizendo com aquilo que a Bíblia diz. Eu sempre jogo para Ele. Eu sempre espero dele só. E muitas coisas que eu espero dele é minha ação, é sua ação. A fé é reconhecer que mesmo diante do invisível, a sua realidade é mais tangível e duradoura do que qualquer evidência sensorial. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, você conhece, versículo que todo mundo conhece. Ora, a fé é o firme fundamento. Ela precisa haver fundamento para que essa fé se movimente. Você já foi no lugar que, como é que está isso aqui? Não, você pode pisar, aí você fica assim, porque você está com medo do fundamento, mas isso aqui vai desabar. Mas se eu tenho certeza do fundamento, eu vou colocar e vou movimentar. Não, Deus vai nos dar vitória. O Senhor está conosco. A fé é o firme fundamento, ela precisa estar fundamentada. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas será? Não, eu estou fazendo de tudo para que aquilo que Ele falou vai fazer. A ação do homem para a reação de Deus, gente. Compreender a fé exige mais do que apenas ler passagens bíblicas. Requer um mergulho profundo na meditação das Escrituras Sagradas, na oração e na adoração ao Senhor. Eu fundamento a minha fé, gente. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta, não tem valor. E dentro desse contexto da fé, que quando ele fala alonga, estica a cobertura, aumentar a cobertura, é pela fé. Deus estava estabelecendo algumas coisas que não condiziam com o que eles estavam vivendo. Não era a realidade, mas Deus estava preparando o povo para aquilo que ia acontecer. E às vezes a gente peca nisso aí. Deus vai fazer, mas eu fico falando, não, mas não tem nada, eu preciso de um sinal. Eu te dou um sinal, você está vivo, você ouviu, você não sabe quem é Deus, esse é o sinal. A ideia central de tudo isso é que a provisão de Deus não é apenas espiritual, mas também prática, simbolizando recursos, planejamento e estabilidade na aliança com Ele. Gente, é tudo. A sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, precisa ter um planejamento, isso precisa ser planejado. Você
Você tem a sua família, você tem a sua vida, você tem o seu compromisso, sua responsabilidade, você tem o seu aspecto espiritual, a vida da igreja. Isso precisa estar planejado, mas a gente não planeja. A gente fala assim, hoje eu não vou. É falta de planejamento. A gente podia fazer, não, mas domingo tem culto, deixa para sábado, deixa para segunda. A gente não planeja. Não, mas Deus sabe, né? A gente deixa sempre para segundo plano. Muitos filhos dos pais estão frios. Por quê? Porque os pais oferecem gelo. Não, deixa quieto. Hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Deixa para depois. Os pais são referência para os filhos. De responsabilidade ou não. De compromisso ou não. De prioridade ou não. Minha mãe nunca foi escola dominical. Nunca ela foi. Ela só ia na escola dominical o dia que tinha Santa Ceia. Às vezes ela ia à noite. Meu pai sempre ia à noite. Também nunca ia à escola dominical. Eu nunca fui ensinado a ir na escola dominical. Eles começaram a me incentivar. Comecei a ir na escola dominical, mas não via prioridade, porque meus pais não me deram essa prioridade. Os cultos eu não perdia, mas a escola dominical sempre colocava em segundo plano. E assim são as pessoas até hoje. A escola dominical não é importante, uma célula não é importante, o culto à noite domingo não é importante, a quinta-feira piorou. Está faltando planejamento. A fé, ela é desencontrada por falta de planejamento. Falta de planilha. Deus fez um planejamento de criação. Primeiro dia, fez uma coisa, segundo dia, terceiro dia. Esse é planejamento, gente. Deus podia fazer assim, aparecer tudo. Planejou e as coisas aconteceram. O homem, o planejamento de Deus para o homem foi no sexto dia. Planejamento. Quando há o planejamento, as coisas acontecem com muito mais eficiência. É a questão chamada disciplina. Eu preciso ter uma disciplina na minha vida. No trabalho, a primeira coisa que a gente é introduzida é disciplina. Você tem que chegar, você pode chegar até 5 minutos antes. Se o horário de almoço é de 11 a meio-dia, você vai sair depois você vai sair às 5 horas. Não pode sair antes, e se sair depois tem que avisar. Isso é o quê? Disciplina. E aí aquilo, você se esforça no dia, passa 6 meses, chega no domingo, você acorda às 5h30. O corpo ficou disciplinado, ele ficou planejado, há um planejamento. Então, muitas coisas não dão certo por falta de disciplina, por falta de planejamento. Deus é um Deus de crescimento. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de avanço. O Senhor quer sempre nos restaurar. Entenda que quando se consegue interpretar a Bíblia corretamente, constrói-se assim o alicerce da fé em cada movimento. Tiago, capítulo 2, verso 20, nós falamos agora mesmo. Queres, pois, ficar certo, o homem insensato de quem a fé sem obras é inoperante? Tem gente que fala assim, você crê? Não, eu creio muito em Deus, mas não tem exercício nenhum. É como nada. É como nada. O movimento da fé é um tema central da Bíblia, refletindo a importância da fé viva.
na vida cristã. Olha só como aconteceu com Moisés e o seu povo. Olha quanto eles fizeram em movimento pela fé, saindo do Egito. Quando eles estiveram diante do Mar Vermelho, e o mar estava lá, tempo de cheia, e Moisés ficou desesperado porque o exército inimigo estava atrás. Ele começou: Senhor, Senhor, disse: por que clamas a mim? Diga com o povo que marche. Talvez Moisés tenha pensado: mas como? Marchar dentro d'água? Diz: usa o que você tem na mão. Diz: exercício, isso é exercício, fé em exercício. Quando ele estendeu a mão, o mar se abriu. Assim foi com Gideão. Assim foi com Josafá. Eles precisaram se movimentar para ir de encontro aos inimigos. Mas se a gente não quer sair do lugar e quer que as coisas aconteçam, não vão acontecer, irmãos. A fé, ela é em movimento, ela é desafiadora, é para desafiar o desafio. A fé descrita como certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A natureza de uma fé viva é evidenciada pelos seus movimentos, pelas ações, pelas atitudes, pelas reações, pelo comportamento, pela demonstração. Isso é fé. Fé viva, fé em movimento. Em Isaías 54, o Senhor chama o povo a engajar na preparação de um novo tempo. A promessa não é apenas de consolo, mas também de expansão. Isaías 53 revela o sacrifício do servo sofredor chamado Jesus Cristo, que levou sobre si as nossas dores. E nossos pecados. Deus, através de Isaías 54, por sua vez, mostra os efeitos desse sacrifício, que são restauração, multiplicação e honra. Deus ordena 4 ações dentro de Isaías 54. Primeira ação: ampliar a visão. Essas ações, elas revelam como devemos nos posicionar diante das promessas, pela fé. Não havia perspectiva alguma para aquele povo, e o Senhor diz: amplia a tua visão. O que ele estava querendo dizer? Não olha com seus olhos, olha com os meus. Esta expressão, ela revela que o crescimento começa na mente. Ele diz: amplia a tua visão. A gente só vê o pior, gente. Tem gente que a gente chega perto e fala: meu Deus, agora já vem tragédia. Ele só conversa, só tragédia. Vê o fulano: não, sofreu, não, você vai crescer. Só fala tragédia. Vai contar a história, conta a história que já morreu, que já sofreu, que já o quê. Não conta vitória, não conta nada. Ele fala assim: amplia a tua visão. Ele alarga o lugar da tua tenda. Isso é ampliar a visão. E a gente, qual é a nossa visão? Vamos diminuir porque está muito grande. Está muito grande, vamos diminuir. Não se vive uma promessa grande mantendo pensamentos pequenos. Segundo ponto: aumente o seu alcance. Ele diz: estendam-se as cortinas. É o chamado para ocupar mais espaço. Exige movimento, exige exposição, exige disposição para sair da zona de conforto. Gente, a coisa mais gostosa é zona de conforto.
Você olha para aquele sofá, você olha para aquela cadeira, você olha para a cama, nossa, vou ficar. É zona de conforto. Tem gente que vai para o médico pegar dispensa médico porque ele não quer sair da zona de conforto, não quer trabalhar. O chamado para ocupar mais espaço. Isso exige exposição, movimento e disposição para sair da zona de conforto. Então eu preciso ampliar minha visão, aumentar o alcance, e eu preciso estar disposto a me adaptar àquilo que Deus está falando para mim. Ele fala assim: alonga as tuas cordas. Entenda que as cordas maiores permitem ir mais longe. Isso fala de flexibilidade, novos caminhos e disposição para aprender e investir. Alonga as tuas cordas. Quarto e último, fortaleça os fundamentos. E ele fala assim: firma bem as tuas estacas. Quanto maior for a estrutura, mais firme precisará ser o alicerce. Um prédio de 2 andares tem um tipo de alicerce, um prédio de 10 andares tem outro tipo de alicerce. Mas ele está dizendo assim: firma bem as tuas estacas. Olha, aprofunda, porque vais crescer. Saiba que uma vida espiritual sólida sustenta uma expansão duradoura. Observe a ressalva bíblica sobre o perigo de impedir o crescimento. Ele diz lá: não o impeças. O maior obstáculo do crescimento nem sempre é externo. Muitas vezes é interno. Medo, frustração, passadas, comodismo, incredulidade. Tudo isso pode bloquear aquilo que Deus deseja fazer. Deus deixa por conta do homem. Diz assim esse texto bíblico: se quiseres e me ouvirdes, se quiseres, querer, decisão minha, está ouvido, minha também, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. O que vai ser preciso para ser ampliada a sua visão? Ah, não tem jeito não. Amplia a visão, irmão. A igreja precisa ter uma visão ampliada. Quais áreas precisam de firmeza espiritual? O que é que você tem evitado? A expansão, ela começa quando decidimos obedecer, mesmo diante das circunstâncias adversas. A gente obedece sempre incondicionado: ah, não vou obedecer. Não, mesmo em circunstâncias adversas eu preciso obedecer. Deus está chamando você e eu para lutarmos de joelhos dobrados, em pé, e vencer do Espírito. Vamos preparar o lugar da concentração, ampliando a nossa visão do reino de Deus, onde a fé, ela é e será exercida. Vamos estender as cortinas da realização.
aumentando assim a nossa fé daquilo que o Senhor começará a fazer. Vamos nos fortalecer, aprofundando no conhecimento de Deus, para vivermos com discernimento. Gente, não é ter Bíblia, não é ter 10 Bíblias dentro de casa, mas você não vai te dar discernimento ter 10 Bíblias na estante. Que tenha uma, mas que o conteúdo dela esteja no coração. Eu só vou deixar de pecar, vou evitar pecar quando ela estiver aqui. Enquanto que ela estiver na estante, eu vou pecar sem constrangimento. Eu vou me constranger depois. Que não sejamos obstáculos no crescimento da igreja, como foram Sambalate e Tobias. Neemias 4, 1 e 2 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Versículo 2: e então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Nossa, você nem faz ideia de quantas pessoas já te chamaram de fraco. A igreja é muito fraca. Você não tem ideia. Você vai permitir isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra em um só dia? Essa era a ameaça deles. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? A igreja precisa viver dentro desse desafio, mas ter fé. Se você estiver mais próximo de Deus, você vence esse desafio. Se você estiver distante, é aquilo que eu falei há uns tempos atrás aí, existe o crente que está próximo de Jesus, vê o que Jesus faz, mas nem faz tudo o que Jesus faz, e o cristão que faz exatamente aquilo que Jesus faz. Por isso que ele é cristão, pequeno Cristo. Crente é aquele que crê. Ele não é incrédulo, ele crê. Ele só não obedece em algumas coisas, em parte dessas coisas. É só um crente. Ele não perdoa. Ele não é perseverante. Ele sempre está se exaltando. Ele sempre está se estressando. Ele está sempre ardendo em ira. Esse é crente. Fica assim, não, irmão, calma. O cristão é diferente. O cristão, ele suporta a dor, suporta a ofensa, suporta o escárnio. Esse é o cristão. E Deus está estabelecendo esse manual de realização para os cristãos. Ampliar a visão, estender as cordas, cortinas, firmar estacas. Aí as coisas vão começar a acontecer. Vamos reparar todas as brechas possíveis na vida cristã cotidiana e também na casa do Senhor, para que o inimigo não venha exercer mais predominância na vida dos cristãos. Eu preciso mostrar santificação aqui, mas fora também, gente. Eu preciso ter o meu linguajar aqui, não pode ser diferente lá de fora. Eu preciso ter a mesma linguagem. Aqui eu falo, lá eu xingo. Não. Ah, mas não tem problema não. Tá certo, vamos ver. Lá para frente a gente vê. Cada um vai prestar conta do que faz e o que deixa de fazer. Não é uma coisa
que alguém vai responder por você. Você responde por você, eu vou responder por mim. Agora, estamos aqui para orientar você, para instruir você, para que você sofra menos, sofra de uma forma diferente. Quando você sofre sabendo que não tem mais jeito, é uma coisa. Quando você sofre, mas eu sei que vai mudar, Deus vai me ajudar, é outra. Tem sofrimento que tem prazo de validade, outros não, só vai aumentando até. Precisamos nos alimentar de Jesus, para que esse alimento seja o reparador de brechas. Quanto mais eu me alimento, mais eu vou, isso aqui eu não posso fazer mais, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui. Eu estou reparando minhas brechas. Mas por falta de conhecimento, errais por não conhecer a Escritura. Jesus disse isso. Errais por não conhecer. Eu faço uma decoração na brecha, mas eu não fecho a brecha. Esse povo erra, sofre por não conhecer. Vamos reparar todas as brechas fora e na casa do Senhor, para que o inimigo não venha mais exercer predominância na vida de cada um. Precisamos alimentar dele. João 6,35 diz assim: declarou-lhe Jesus: pois eu sou o pão da vida. Pão é alimento, gente. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fé é exercício. Vamos alargar, vamos ficar em pé os espaços em nossa vida para Deus. Vamos adquirir, pedir a Deus a visão espiritual com os olhos da palavra. Vamos ocupar todos os espaços vazios pela palavra, nos tornando reparadores de brechas. Vamos fundamentar nossa vida como estacas bem aprofundadas no solo da palavra de Deus. Essa palavra é para pensar. Como eu disse, Deus me instrui para apresentar a palavra de Deus. Você vai pensar, você vai encaixar ou não, você pode descartar. É dele a palavra, não é minha. Se você não, está aqui, para mim, você pode tirar, porque era minha. Depois você diz para ele por que você não quis. Para mim você não precisa dizer nada. A minha missão é falar, instruir, orientar. A sua, cumprir e prestar conta. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque os céus e a terra passam, mas a tua palavra permanece. Então, Senhor, nós estamos aqui e queremos estar vivendo uma vida fundamentada na tua palavra, para que a nossa fé ela possa ter movimentos firmes em ti, para que esta fé ela seja crescente, para que as promessas elas comecem a se cumprir na nossa vida, na vida da igreja, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Não sejamos mais empecilhos para o crescimento da obra do Senhor. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei,
isto é, o meu corpo. A seguir tomaram o cálice e, tendo dado graças a Deus, discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Faça assim, por favor, vocês que estão aí. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado porque estamos aqui. Nós consagramos aqui agora esses dois elementos, o pão e esses cálices. O líquido desses cálices nós consagramos a Ti. E nós estamos alegres porque nós estamos cumprindo o que Tu dissestes para fazer. E nós estamos fazendo, Senhor. Então esteja conosco e ajuda-nos a nos aproximar mais de Ti, porque Tu enviaste outro Consolador que veio para nos guiar, para nos ensinar, para nos convencer. Então, Senhor, que esta sintonia e esse sincronismo aconteça, para que muitas promessas que estão travadas, elas sejam liberadas através das nossas atitudes, através dos nossos movimentos. Que o Senhor seja glorificado e que este momento seja um momento que o Teu nome seja engrandecido, magnificado, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre, e sejam abençoados todos os dízimos e as ofertas que foram colocados nesse gasofilaço, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês.